Começando pelo começo, né? Gente, eu podia me aproveitar de todo mundo e inventar que eu criei a autólise, né? Mas não posso fazer isso. Bem que eu queria ter inventado a autólise, eu seria um crânio. Como esse cara aqui, esse francês, Calvel, que em 1956 ele já propôs a autólise, mas ele não de fato implementava e batia com muito vinco e muita força nos benefícios e facilidades de se fazer um pão e de modificar todo um processo, porque o resultado final era muito melhor na época e até hoje. Então, o que acontece? Esse francês, ele estava muito preocupado, mas muito preocupado, por isso ele propôs a autólise. A autólise é fruto de muito tempo que ele observou o que aconteceu na França naquela época. A gente teve muitas máquinas, muitas maneiras de se fazer o pão sendo inseridas num contexto francês que descaracterizou e tirou toda aquele know-how de artesanal, de produtos de qualidade e de pães com sabor, com miolo e com textura na França. E não foi só o uso de fermento biológico. O que aconteceu naquela época? Como a gente tinha outros tipos de máquina, os padeiros daquela época começaram a fazer um batimento muito longo, numa velocidade muito rápida, e isso fazia com que os miolos ficassem mais oxidados, mais brancos, porém os pães tinham maior volume, e isso seduzia muito os consumidores e os próprios padeiros. E aí, atrelado a isso, o uso indiscriminado por curto espaço de tempo em escala industrial de fermentos. Fermentos de uma maneira geral, né? Tanto os mistos quanto somente industriais. Mas o que mais preocupava o Calvel era a perda das características sensoriais dos pães da França, tá? Então, atrás de melhorar isso, para correr atrás de uma coisa que ele vislumbrava, que seria assim, a destruição da tradição da panificação, ele correu para o campo e viu como que poderia ser esse processo, como que resgatar o que era feito. E aí essa mistura rústica, né, primitiva, entre aspas, de só farinha e água, que é a autólise, começou a ser realmente observada e proposta com fundamentação. Fundamentação em quê? Lógico, gente, em observação, né? A pessoa observava e determinados grãos, determinadas farinhas tinham respostas diferentes, como eu vou falar no decorrer da aula. Então a gente tem esse senhorzinho simpático, tá? Lá no meu Telegram tem uma foto dele, que estava muito preocupado, né, com esse deslumbramento todo da França. E por que esse deslumbramento até hoje acontece e a gente vê? Porque a maioria das pessoas que são resistentes a usar autólise, elas gostam mesmo de uma boa máquina, uma boa batedeira, e não querem fazer o processo 100% manual porque acreditam que máquinas são mais rápidas. Eu não tenho nada contra a máquina, mas para mim a máquina escala um produto e você pode escalar até fazendo autólise, tá? O grande problema é você não entender que a máquina veio para ajudar a gente. E a autólise deve ser feita antes, na maioria dos casos, tá? Principalmente para pães simples. Então, o melhor conselho que eu ouvi uma vez foi exatamente isso. Que independente do tipo de equipamento que eu tivesse, que eu realizasse a autólise. Que a autólise adiantaria muito a minha vida. E realmente adianta, tá? Porque a autólise, ela liberta a gente para quando você está num processo 100% manual de sovas. Então ela realmente é uma coisa libertadora, porque muitas pessoas não sabem que existe, tá, esse recurso, apesar dele ser muito antigo, muito difundido, as pessoas ainda acham que tem que fazer o pão numa máquina, numa batedeira, e geralmente em casa, até mesmo para 2 pães, a gente não tem necessidade disso, tá? Não existe a necessidade de um equipamento para um pão simples, feito só com farinha e água e fermento e o sal. Então a gente pode lançar mão sim de fazer uma autólise, porque isso melhora muito. A gente praticamente elimina a batedeira da nossa vida, tá? Então é um dos melhores conselhos, porque existem conselhos que a gente recebe e a gente segue e não muda em nada na nossa vida. A gente fala assim, para que eu estou seguindo esse conselho que não agregou em nada, né? É exatamente isso. Então, assim, quando a gente pensa em benefícios da autólise, logo de cara é liberdade para você não ter equipamentos na sua casa, ou quando você tem uma produção, você tem outro tipo de liberdade,
que no decorrer da aula também vou falar. Principalmente a liberdade de economizar tempo. E tempo é uma coisa muito preciosa. As pessoas não gostam de dizer que tempo é dinheiro, mas de certa forma é sim, tá? Por quê? Porque tempo passou, não volta. É simples assim, né? Passou, não vai voltar. Nem que você tenha todo o dinheiro do mundo, você vai comprar aquele tempo que passou. Não tem. E você também não compra tempo futuro, né? Tipo, vou comprar um tempinho ali. Então, a autólise ganha um tempo para você. Por quê? Porque você vai ter uma qualidade de massa diferente da do início e depois você vai bater menos no equipamento e em casa você só vai realizar uma mistura, tá? E você não vai ficar sovando eternamente. Então, usar com moderação o princípio. Por quê? Porque muitos de vocês já começam com aquela dúvida: quanto tempo faço autólise? Qual o máximo de tempo? Ah, então se é assim, vou deixar um dia inteiro. As coisas têm limites. Eu não gosto de estipular regras, mas eu acho assim, passado 18 horas não tem mais muito benefício e depende de cada farinha. Isso é muito particular, tá? De cada processo, de cada farinha. Por isso que eu coloquei aqui para vocês usarem com moderação. A recomendação é individual, tá? Cada um tem que observar a cada farinha nova quais os benefícios que vai ter fazendo ou não autólise. Seja de meia hora no início ou até mesmo estendendo durante a multiplicação do fermento, tá? Quando a gente pega o fermento, no caso natural, faz o refresco, né, a alimentação, e ele tem lá um tempinho para crescer, eu gosto de, em paralelo, fazer a autólise, tá? Em outro bowl, sem fermento, sem nada, e aí eu aproveito a hora, né? Enquanto o fermento está crescendo, eu também faço autólise. Mas lembrem-se que a recomendação é de um lugar fresco. O ideal não é você fazer uma autólise no quente, né? Nas labaredas do inferno lá, com um capeta sapateando do seu lado. Você tem que prestar atenção que a sua temperatura ambiente, se ela está de 27, 28, 30, isso é quente. E dependendo da farinha que você está fazendo autólise, você já começa um processo, mesmo que assim, pequeno, muito pequeno, microscópico, ele fermenta, mesmo não tendo fermento, porque algumas farinhas são muito vivas, tá? A gente tem as reações enzimáticas, mas tem que ter cuidado com isso. Então, colocar às vezes a autólise numa geladeira um pouquinho, ou numa adega, ou num lugar fresquinho, às vezes você está no seu quarto, vendo lá sua Netflix com ar-condicionado no calor, leva lá, cobre com um paninho, com um plástico e faz a sua autólise. Não fazer no quente, tá? Porque o quente não é legal, e vocês no final da aula vão entender exatamente por que o quente não é legal. Então, usem com moderação, liberdade e qualidade. A gente tem que entender que, no final de tudo, a gente quer uma formação de malha e de glúten, a malha glutínica, porque é isso que vai garantir as características que a gente quer adiante, né? Que é um desenvolvimento, uma pestana, né? Um miolo de qualidade. Eu não digo um miolo cheio de alvéolos, porque cada um tem um miolo determinado. Alvéolo não quer dizer qualidade, mas a gente pode ter um bom miolo sem estar entupido de buraco de alvéolo, tá? Então isso depende. Se o objetivo é formação de glúten, nada melhor do que entender como que ingredientes simples, como farinha e água, trabalham sozinhos a partir de um determinado tempo, tá? Não é uma mágica, tipo lá, voodoo, né? Faz o pão. É uma mágica, uma arte milenar. Não, não é uma arte milenar. É um processo milenar onde os homens que fazem, eles observam e veem como que eles podem implementar melhorias nesse processo. Então, assim, é uma arte de observar. As pessoas que observam muito quando estão fazendo, elas tendem a ter resultados melhores. O pão nada mais é do que 80% processo, 20% as outras coisas. Dentro das outras coisas, podemos dizer que estão os seus ingredientes. Então, a sua farinha, a sua água, o seu sal, o seu fermento são as outras coisas. 80% é você e seu processo, tá? Por quê? Porque você é o agente que vai fazer as coisas, tá? O pão não se faz sozinho, né? Ele precisa de alguém, né? Precisa de uma pessoa lá imprimindo força e controle.
Então, não adianta você ter a melhor farinha do mundo se você tem o pior processo do mundo. Você vai ter um pão ruim, porque você tem 80% sendo determinado pelo processo. E não adianta nada você ter esperanças de comprar uma farinha melhor se você tem aqueles 80% ruim para ser assim, muito ruim. Então, se você tem maior parte do processo sendo contribuinte do seu pão, você tem que focar nos 80%. Então você tem que rasgar esse negócio de pão bom, farinha boa. Sim, é pão bom, farinha boa, mas você tem que ter 80% das outras coisas, tá? E é por isso que você também está aqui. Por quê? Porque a autólise está dentro dos 80%, tá? Então, você entenda que se você tem uma farinha mais ou menos e você tem um processo 80% assim, realizado com excelência, você vai ter um pão de excelência. Então é isso que vocês têm que entender. Que o processo vai determinar tudo. Por isso que a autólise determina, sim, a qualidade final de um produto, principalmente sendo feito em casa de forma 100% manual, tá? Não é uma coisa ET. Isso é feito em diversos lugares do mundo, assim, desde antes de Cristo. Então, assim, a gente pode dizer que 80% realmente sempre foi processo, tá? É lógico que ajuda a ter algumas coisas, ajuda, mas não vamos nos ater a isso. Tá? A gente vai pensar que isso aqui, essa equação, pão igual a 20% mais 80%, é o que tem que estar claro para você quando você sair dessa aula hoje. Que o grande problema do seu pão é você, não é a farinha, é você. A farinha pode ser ruim? Sim, pode ser ruim e você pode não estar sabendo retirar o melhor resultado que ela pode te dar. Tá? Não quer dizer que eu vou ter o mesmo pão com a farinha top de mercado e com a farinha top dos profissionais. Não é isso. Então, cuidado também com as interpretações que são convenientes para a gente mesmo. Quando a gente começa o nosso pão, a gente sempre faz uma mistura grosseira de farinha e água, tá? Esqueçam o sal por enquanto. E quando a gente mistura aquilo, aquela maçaroca nunca mais será a mesma coisa. A gente não vai conseguir separar água de farinha. Então, uma vez que a gente molha a farinha, até não ter mais farinha solta, sem precisar imprimir muita força, isso reservado e dado o devido tempo, já é autólise. Nesse primeiro tempo que você mistura, você imprime uma força, tá? Você dá uma energia para aquela massa. Por isso que existem pessoas que misturam mais rápido, outras pessoas que misturam de forma mais lenta. Isso é individual. Por isso o pão também é uma atividade que é difícil comparar, né? O seu pão com o pão do vizinho, porque cada um tem uma força. E para essa força temos a ação e reação, né? Primeira lei de Newton. Então ninguém gosta, mas ela está aí para mostrar para vocês que as velocidades de mistura num processo manual advêm dessa primeira lei da física. Enquanto a gente tem esse processo físico sendo feito, que é a mistura grosseira de água e farinha, dentro daquilo acontece reações químicas, acontecem inúmeras reações químicas. E o que a gente precisa entender de forma simples é que farinha tem muita coisa lá dentro. Tem carboidrato, tem lipídio, tem gordura. Tanto é que muitas pessoas, às vezes, conseguem se alimentar a pão e água. Né? Quem já não ouviu essa expressão, né? Fulano está a pão e água e sobrevive. Por quê? Porque tem proteína, tem tudo lá naquela farinha. Não quer dizer que você vai ser a pessoa mais saudável do mundo, mas ela tem tudo. E quando a gente olha no universo menor, a proteína ela é feita por diversos aminoácidos, um de mão dada com o outro. Só que às vezes, quando um aminoácido dá a mão para o outro, ele pode dar a mão de diferentes formas. E essas diferentes formas que o aminoácido pode dar a mão para o outro aminoácido, a gente chama de ligação química. E as ligações químicas podem ser fortes ou podem ser instáveis. Às vezes elas apenas aquela segurada de mão leve, às vezes é aquilo que você segura a mão mesmo. Então, vocês têm que entender isso. Por quê? Porque no decorrer da aula, de forma simples, vocês vão entender, conforme eu vou falando, o que acontece nas diferentes farinhas, porque vocês estão em N lugares do mundo. Então, vocês têm que ter uma noção do que acontece
de formas diferentes. Senão não adianta nada eu pegar e falar aqui de uma única farinha, que vocês não vão entender nada, vocês têm que entender o conceito. Dentro dessas proteínas, elas se seguram, elas são formadas por pessoas, vamos dizer assim, os aminoácidos, segurando, como se fosse uma rodinha, tá? E às vezes é mais fácil você romper uma segurada de mão entre determinados aminoácidos do que outros, tá? E isso é o quê? A força que essa ligação está sendo feita. Por isso que quando a gente tem autólise e a gente começa a ter atividade enzimática, algumas enzimas que são ativadas, elas têm preferências em atacar as ligações que não são muito fortes, ou seja, aquela galera que está segurando a mão meio meia boca, a enzima vai lá e destrói aquilo, quebra, entenderam? E tem farinhas que têm muitas proteínas que são compostas por pessoas que seguram muito fortemente a mão uma das outras. E tem farinhas que têm poucas proteínas que têm essa segurada de mão forte. Logo, quando você tem autólise numa farinha que tem muita qualidade de proteína com essas ligações fortes, você tem um resultado. E quando você tem autólise numa farinha que tem pouca qualidade de proteína com ligação forte, você tem outro resultado de autólise. Por isso que as autólises em farinhas diferentes dão resultados diferentes que vão gerar pães diferentes, tá? E isso é manual, você observa de forma manual. Por isso que eu falo para vocês, acompanhem hoje a aula que está disponível da Semana do Pão, porque a gente fez a autólise com 2 farinhas. E lá é notório como que você vê a diferença disso que eu acabei de explicar. É um fundamento químico, tá? Que vocês precisam entender o que acontece. A autólise, você molhou água com farinha, ativa as enzimas, porque as enzimas precisam desse meio aquoso para trabalhar, e uma vez que elas começam a trabalhar, você começa a ver o efeito, que é a modificação da textura dessa massa, tá? E outras coisinhas mais que vão acontecendo. E essas modificações são feitas através de intervenção dessas enzimas em ligações químicas. Nosso pão, a grosso modo, é farinha, água, sal, tempo, temperatura e paciência, tá? Então, conforme o tempo vai passando, às vezes é bom para um determinado tipo de farinha, às vezes não é bom. Por quê? Se você tem uma farinha, por exemplo, que tem pouca qualidade de proteína, mas tem muita proteína, às vezes não vai ser muito bom você deixar muito tempo na autólise. E como você vai saber isso? Fazendo e observando. Cada vez que você faz, você observa. Existem limites que só você vai ser capaz de descobrir como? Tendo autonomia de olhar, observar e raciocinar. Então é assim que funciona o fundamento. Você faz, observa e compara. Sempre faz, observa e compara. Trocou de farinha? A mesma coisa. Percebendo que a temperatura é muito importante. Porque quando a gente tem uma reação química sendo feita, e a autólise nada mais é do que uma reação química, você tem um pilar, que é a temperatura. A temperatura, ela pode inibir ou ativar a ação enzimática. E o calor ativa a reação enzimática. Então, às vezes, a gente vai ter o quê? A exacerbação do trabalho de uma enzima, que às vezes pode não ser bom. Por isso que a gente pede para vocês fazerem numa temperatura um pouco mais fria. Só que também não é um frio polar, né, da Antártida, né? Não é, né, da Groenlândia. É para fazer num frio. O que é um frio? 18 graus tá bom, né? 18, 20, 21, tá muito bom. Você colocar num ambiente de 21, 22, tá muito bom, tá? Então, tenham cuidado com isso. Por que não colocar sal logo de cara? Sal, ele não é somente um controlador de fermentação. Sal, ele dá um aporte de carga elétrica na nossa massa, tá? Ele desencadeia ligações iônicas, carga elétrica e força, e ele estabiliza a nossa massa. E aí o que acontece? Você tem como se fosse uma falsa autólise, você não tem a autólise pura e genuína.
Então você guarda o recurso do sal na hora que você acabou e finalizou essa mistura de água e farinha, esperou passar o tempo, aí sim você vem com sal, fermento, se for outro tipo de pão, as outras coisas. Então, geralmente você faz autólise com pães, água e farinha. Nos pães, água e farinha, você já vai, puf, faz autólise. Não tenham também aquela sede ao pote de fazer com um monte de água. Sempre façam com 60% no início. A não ser que você já conheça a sua farinha. Por quê? Porque é o que eu venho falando ao longo de muito tempo. A farinha ela tem uma capacidade de absorver aquela água. E a autólise também ajuda nisso. Só que não é logo de cara. Logo de cara, você não tem estrutura, tá, da farinha, você não tem rede para absorver aquele monte de água. Por isso, às vezes, a pessoa, mesmo fazendo autólise, ela fala, eu fiz autólise, mas ficou um mingau. E quando você vai ver, ela botou 70, 75, 80, 85. É complicado, tá? Então, muitas pessoas utilizam o quê? 60, 65 na autólise e depois colocam mais água. Num processo manual, isso é muito difícil. Num processo com equipamentos, isso é muito fácil, tá? Mas no processo manual, quando vocês fazem isso, se torna penoso. Porque você agregar água naquela mistura que já está estável é bem complicado. Então, o melhor é ir cada vez vai subindo até você entender o limite. E o processo manual é muito bom porque ele permite isso. Você nota o limite, sabe? Você sente o limite que você consegue ir. Botei demais, o que eu faço? Espera. Se der, liga, ok. Se não der, não tem a pena, joga fora, gente. É simples assim. Errou, joga fora. Faz outro. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, errei, o que eu faço? Não faz nada, faz de novo. Entendeu? Se você não tá à vontade de continuar, se achou que tá um mingau, que vai dar uma droga, joga fora e começa outro. Ou faz outro com menos em paralelo e vai vendo o outro zoado, o que vai acontecer. Farinhas diferentes vocês já entenderam, né? A partir dessa explicação. Resultados diferentes. Porque a farinha não é só um rótulo, gente. Muito cuidado com isso, né? O rótulo que tá lá, o rótulo nutricional, que tem a quantidade de proteínas. Muito se fala em trazer informações do mundo profissional para o mundo caseiro. Só que a gente tem que ter muito cuidado com o que se fala e da forma que se fala, principalmente porque a maioria das pessoas que faz isso não são profissionais. Então elas mal sabem ler uma ficha técnica e propagam esse tipo de informação. Isso é muito perigoso. Por quê? Muitos profissionais, assim, mais de 95%, ele não se liga nesse negócio de W. Ele sabe, no tato, trabalhar com a farinha. E ele vai adequando a farinha no visual e no tato. Lógico que pessoas profissionais têm marcas que são recomendadas, têm reputação, mas ninguém fica, quantos por cento tem disso, quantos por cento tem daquilo? Não é, gente. Uma pessoa, um padeiro profissional, ele está pouco se lixando na Europa toda e nos Estados Unidos para esses números que os brasileiros estão aficionados, tá? A realidade é essa. Então, assim, o que eles querem é o quê? É uma farinha de qualidade. E as pessoas trabalham muito mais com a massa encefálica pensando do que a gente, que está ficando preso a números, e a gente quer regras, e a gente quer esquecer de raciocinar, tá? Então, às vezes você tá com uma farinha que você... comprei uma saca da farinha não sei o que é profissional e tá fazendo um monte de pão ruim. Por quê? Porque não adianta nada você ter aquilo que eu falei no início, 80% é processo. Então, se você não tem fundamentos, não adianta nada você ter farinha boa, tá? O resultado de farinha boa é o quê? Você saber o que você vai fazer com aquela farinha e quem é aquela farinha. E não se trata só de um número oco, um W, porque eu posso ter farinhas diferentes com o mesmo W, porém elas têm proporções de proteínas diferentes. Logo, já sabemos que a autólise vai se comportar de forma diferente e todo o resto do processo de confecção do pão, tá? Quando a gente pensa que a gente está com isso na nossa mão e que a gente pode fazer um pão de melhor qualidade em casa, tá? Sem equipamentos, é para a gente pensar em não ter preguiça de fazer isso. Mas eu tenho dor na minha mão. Mas eu não tenho não sei o que. Tudo isso são empecilhos que a gente inventa,
tá? Seja por não conhecer, seja por não acreditar no processo, mas recomendo a quem não faz que faça, que não vai querer outra vida, e também recomendo que vocês, para um pão simples e uma massa simples, não fiquem muito presos nessa ideia de batedeira. Façam a autólise, invistam numa mistura com tempos de descanso, que vocês vão ter um resultado excelente, tá? Dentro desses resultados excelentes, eu vou listar todos os que a gente tem com a autólise, de forma que eu vou explicar cada um, e eu duvido que algum deles vocês não vão solucionar o problema de vocês, ou vão ver benefícios a partir do momento que vocês começaram a fazer autólise, para quem está aqui e faz autólise, tá? Textura do miolo. Primeira coisa que acontece quando a gente começa a fazer, e aí a gente tem que chamar atenção para... Eu não quero que ninguém vire sommelier de miolo, tá? Tipo, vou comer o pão, aí esse pão teve 33 minutos de autólise. Esse pão teve 57 minutos de autólise. Isso não existe, tá? Não existe também a pessoa comer um pão de olho fechado e falar, este pão teve autólise, este pão não teve autólise. Então, assim, e olha que eu gosto de pães feitos com autólise, mas não precisa dessa sofisticação. O que a gente tem que entender é que quando a gente molha a água com farinha, tá? A farinha com a água, nessas reações, nessa gororoba que é formada, a primeira coisa que é formada é um gel, um hidrocoloide bem primitivo também, tá? Quem já misturou sabe que conforme o tempo vai passando, essa farinha se modifica para uma coisa mais elástica, para uma massa realmente, né? Com características de massa de pão. E o que vai acontecer? Quando você coloca a sua água, você tem a ação de proteínas solúveis em água, que logicamente vão se solubilizar, tá? E os amidos estão aí, e as proteínas insolúveis. As proteínas insolúveis, gliadina e glutenina, formarão o glúten, que formará o arcabouço do nosso pão. E esse arcabouço vai sustentar esse amido e essas outras proteínas em suspensão, as que ficam suspensão não, dissolvidas. Então entendam que quando a gente tem uma malha de glúten sendo formada por proteínas insolúveis em água, elas vão acolher o que foi solubilizado. Vocês entendem isso? É como se a gente tivesse uma cama elástica. Aquele contorno da cama elástica é o nosso arcabouço. E aquele negócio que é o material da cama elástica seria o quê? Uma trama do arcabouço com um fundo preenchido de proteínas solúveis em água, tá? Porque temos albumina e temos outras proteínas solúveis em água. E o amido é solúvel. Então, quando eu tenho um processo de autólise, que eu melhoro a formação deste arcabouço, eu melhoro a qualidade de retenção deste amido em suspensão que deixa meu pão fofo. Entenderam? Por isso que muda a textura do miolo e melhora, porque eu consigo sustentar aquele amido que está disperso de uma forma muito mais interessante, muito mais homogênea e muito mais eficiente. Porque eu tenho mais elasticidade, tá? E porque eu tenho maior extensibilidade. Entendam a extensibilidade como se fosse um balão, que eu vou enchendo e ele vai se distendendo. E é o nosso pão, tá? Então, quando eu tenho pães com pouco volume, pães que não desenvolvem, pães pesados, pães disco voador e tudo o que vocês possam imaginar, às vezes vocês fazendo uma autólise bem feita, mais um processo de fermentação adequado, com consciência do que está sendo feito, vocês têm esses problemas solucionados. Volume pestana, por que não? Se você melhora o arcabouço que vai se estender, você consegue ter um maior volume. E você consegue sim ter mais possibilidade de ter a pestana. Por quê? Porque eu preciso ter força neste pão para romper e fazer de fato a pestana, tá? Então, quando você não tem um arcabouço com essa possibilidade, é como se você tivesse aquele balão ruim que você compra, dá 3 sopradas e pô, estoura. É isso, a grosso modo. Então, não adianta também você ter uma coisa muito ruim com um processo muito bom. Aí também não tem santo que dê jeito. Porém, quando você tem
farinhas que são possíveis de trabalhar e você faz autólise, você vai tendo todos estes benefícios que eu estou falando acontecendo. Características organolépticas. O que é isso? É sabor, é cor, aroma. Por que isso melhora? A textura de miolo vai dar uma sensação maior de maciez, ou seja, alguns tipos de gomosidade e texturas desagradáveis você não tem fazendo autólise bem feita. Organolépticas. Lá no início, quando eu comentei com vocês que o Calvel estava muito preocupado, ele estava muito preocupado com cor e sabor. Por quê? Quando a gente faz muito batimento e muita sova, a gente oxigena demais, estressa demais e acaba oxidando demais uma massa. E todo o problema de velhice na humanidade é o quê? Em coisas que oxidam, né? Porque todos os produtos de beleza são o quê? Antioxidantes. Tudo que a gente quer é poder respirar o oxigênio, mas não sofrer oxidação. Então a gente gosta do oxigênio, mas ao mesmo tempo em excesso não. A gente não quer se oxidar, a gente não quer se estressar. E no pão é exatamente isso. Muito batimento, é muita oxidação e você acaba perdendo a pigmentação através de compostos carotenoides que a gente tem na nossa farinha e os miolos acabam ficando muito brancos e você tem perda de sabor, tá? Então você tem a perda das características organolépticas, por melhor que seja a sua farinha. Então isso incomodava muito o Calvel, porque ele passou a ver pães com miolo muito expandido, muito branco e sem sabor. Tá? Então você perde aquela coloração mais bege, mais natural da farinha e aquele sabor, tá? Por quê? Porque você oxidou muito. E quando você faz autólise, quando você vai depois fazer a mistura, você tem um ganho de tempo. Você precisa de menos tempo para misturar. Logo, você oxida menos. Então você tem retenção de sabor, porque você não oxidou a sua massa. Então você tem as características primordiais daquela farinha, daquele grão, sendo impressas até o final, tá? Então, essas características organolépticas, quando a gente fala que elas são melhoradas, na realidade é porque elas são preservadas. Um bom exemplo disso é vocês entenderem que é um paralelo bem próximo mesmo. Às vezes as pessoas acham que o café bom precisa ser de, vamos dizer, uma pessoa muito boa que torrou esse café. E não. O café ele é ruim lá na planta. O café bom, ele vem da terra. É como o trigo. A gente, humano, só faz piorar. Porque tudo que tem de bom já foi dado pela natureza. Tanto no café, quanto no trigo, quanto no vinho, quanto na uva. São coisas que já estão lá. Por isso que a gente tem diversos tipos de grãos de trigo, diversos tipos de café, diversos tipos de uvas, dando diversos tipos de vinhos. Tá? Dando trigo, dando diversos tipos de farinha. Nós, humanos, apenas processamos e vamos permeando aquele processo com atividades de fermentação. Então, quando a gente insere um processo ruim em algo que a natureza te deu, que já era bom, você estraga. Tá? Então, bati demais, oxidei demais, fermentei de menos, estragou. Tá? Então, pensem sempre que o que tem de bom tá lá. Se você mexer com um bom processo, você só vai exacerbar e mostrar o que você tinha de bom no início. Facilidade de tempo. Quando você mistura lá a sua massa para fazer a sua autólise de forma simples, você está ganhando tempo. Por quê? Você não vai ficar lá olhando, né? Tipo, não é aquele bebê recém-nascido que você fica pregado olhando. Você mistura, guarda, bota um cronômetro, bota um reloginho, um alarme e vai fazer suas coisas. Vai varrer sua casa, vai pra academia, entendeu? Pega e faz sua comida, não sei o que você vai fazer. Você inventa o que você vai fazer. O problema é que você não precisa ficar lá à mercê. É um trabalho que as enzimas vão fazer pra gente, tá? A gente apenas está lá coordenando, né? A gente é fiscal. Aí você vai lá, olha, 50 minutos, tá bom, meu fermento já cresceu. Então são coisas que você consegue inserir no seu contexto em paralelo com a sua vida. Numa produção, você também pode fazer. Por quê? Porque a autólise vai diminuir o seu tempo de mistura. No equipamento, o tempo de batimento. Logo, você consegue ter mais tempo no final do dia, tá?
Então você pode muito bem fazer autólise para tudo e ganhar tempo. Validade. Notoriamente, a gente sabe que pães de fermentação natural, ou pães, vamos fazer um parênteses, ou pães com fermento biológico, que é feito um processo longo, fecha parênteses, tem uma validade maior, porque a gente tem geração de ácidos, e esses ácidos ajudam a promover uma validade, uma estabilidade daquele pão, tá? Não quer dizer que ele vai durar para todo sempre, mas ele mantém as características melhores durante o tempo, diferente de um pão que não é feito nesse processo. Quando a gente fala que a autólise melhora a validade, é por quê? Porque a gente tem esse arcabouço de farinha, de glúten sendo formado com menos estresse. Eu oxidei menos. Tudo que eu oxido menos dura mais, tá? E tudo que eu tenho uma rede que vai agregar, vai somar, vai reter as outras coisas de melhor forma, vai ter uma melhor validade. Validade até em termos de estrutura de miolo. Miolos que esfarelam muito, a gente não tem com o processo de autólise. A gente melhora muito isso. Esse esfarelar é aquele negócio que eu falei para vocês do amido que se solubiliza, ele não consegue ser fixado de forma adequada. Quando você faz uma autólise, você tem uma melhor receptividade desse amido e dessas outras coisas que ficaram em suspensão. Suspensão não, ficaram dissolvidas, tá? Das proteínas e coisas que são solúveis em água. E até mesmo em meio ácido. Porque conforme vai evoluindo a fermentação e o processo do pão, você vai trazendo acidez. E existem outras proteínas que são solúveis no meio ácido e também outras que são no meio alcoólico, tá? Então a gente tem que ter cuidado com a formação desse arcabouço, porque ao longo do processo vão sendo eliminados e vão surgindo compostos químicos que vão solubilizar algumas proteínas. Então, se eu não tenho cuidado de construir aquela base, aquela viga, de forma mais criteriosa, no final isso vai impactar na minha validade e na composição do meu produto. É o miolo que esfarela, entendeu? É o negócio que não tem gosto, que fica com gosto de isopor, né? Não tem gosto nenhum, né? E é isso, por aí vai. Então, espero que vocês não vejam nunca mais a autólise como um empecilho, tá? Farinhas, mais uma vez, farinhas diferentes geram resultados diferentes. Processos são individuais de cada pessoa. Regras não devem ser criadas. Pelo contrário, cada um deve implementar na sua casa, na sua realidade, a sua regra, a partir de observações e anotações e vendo, provando o que ficou mais interessante no final do processo, tá? Vou abrir para perguntas e respostas, porque autólise não é uma aula super gigante, é uma aula elucidativa de um conceito muito simples que liberta a gente de uma sova com máquina em casa, né? Podendo poupar nossa KitchenAid ou nossa Kenwood para um bolinho que é o que nasceu a batedeira. Tá? Vou dar um tempo aqui para olhar. Acompanhem as aulas. Por quê? Porque a sequência de aulas é feita pensando em vocês construírem um raciocínio para chegar na sexta-feira e entenderem as coisas, não ficarem boiando, tá? Muitas vezes a pessoa vai direto para a aula 3, né? E fica boiando, né? Literalmente fica boiando. Então, recomendo que vocês assistam com muita paciência, tá? E assim, qualquer realidade isso é possível, gente. E assim, deu errado, joga fora. Não tem pecado não, quem nunca errou? Vou ver aí, o Rodrigo tava aí, blá 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 blá, tô vendo aqui. Nananã. Vamos lá, o que é isso? Ué, incorpora. O fermento seco, você pode jogar em qualquer coisa, ele foi feito para isso, para você tacar lá. Agora sim, é fermento instantâneo seco, cuidado, leia sempre porque existe fermento seco, fermento instantâneo seco. Se ele pede que você hidrate um pouco, você pega um pouquinho de água, hidrata e coloca.
A maioria das perguntas, quando vocês fazem como fazer, é fazendo. Tipo assim, como faço isso? Fazendo. Ah, e se der errado? Joga fora. Ah, eu acho que deu errado. Não acha. Faz a parada até o final. E aí no final você vê se deu errado. Entendeu? É porque a gente quer uma segurança de fazer uma coisa, assim, tipo, quero fazer uma coisa que já deu certo. Eu entendo. Mas algumas coisas vocês têm que se jogar mesmo. Não tem muito jeito. É que nem você querer cortar o cabelo curto sem cortar o cabelo curto. Ai, como é que vai ficar? Cara, cabelo cresce, entendeu? Tem coisas que não adianta, você tem que fazer para ver. E depois o tempo passa, resolve, né? O tempo passa, resolve muita coisa. Várias perguntas. Eu vou olhar agora aqui as perguntas. Autólise e esponja, pode? Ué, você vai fazer autólise e vai fazer em separado a esponja. E depois vai juntar? Sim, você vai calcular a proporção que vai usar em cada um. Podemos utilizar autólise em massa rica? Pode. Vai diminuir seu tempo de mistura. Massas ricas, provavelmente você vai precisar de equipamento ou de paciência. O negócio é o seguinte, quando você vai fazer uma massa rica, você pode fazer o método tudo junto. Você vai fazer tudo junto e vai dar um descanso. Não vai ser mais autólise, mas você aplica o fundamento do descanso. Fermento seco na massa de autólise faz desse jeito aí, taca mesmo e mistura. Ele vai se agregar. Se for instantâneo seco, pode tacar. Se você tiver meio bolado, bota um pouquinho de água, dissolve e bota. Ai, mas tá errado, gente. Não tá errado. No equipamento seria assim. Por que que na mão não seria, né? Gostaria que você fizesse uma postagem fazendo a introdução. Gente, isso tá na semana do Pão em Casa. Eu já respondi. Ah, já respondeu? Vamos ver aqui. Gostaria de. Segunda-feira abre. Preciso de um tipo de forno. Não é forno aqui, é autólise. Gente, eu não vou recomendar fornos, porque eu acho que isso é uma coisa muito particular. Melhor fazer um pouco de autólise do que não fazer nada. Tipo, faz 40 minutinhos, melhor que uma pedrada. E já resolve muita coisa. Então, a primeira coisa que a gente faz, a Bárbara aqui, ó, em verão posso fazer autólise. Olha, na minha cidade sempre está quente. É raro eu conseguir uma temperatura para fazer fora da minha geladeira. Eu gosto de fazer em 18 graus. Eu gosto, eu recomendo. Então, 18 graus não é todo mundo que tem a facilidade de estar sempre no ambiente em 18. Então, por isso que eu uso geladeira. E aí eu vou alternando, eu tiro um pouco da geladeira. Porque às vezes, se eu for deixar 2 horas em 7 graus, não é legal. Aí eu tiro um pouco e tiro e coloco, tiro e coloco. Por isso que eu falo que é um ótimo exercício para pensar, né? Quando a gente tem um termômetro e consegue pensar, a gente consegue fazer um monte de coisa com o que a gente tem em casa. A gente coloca na geladeira, mas assim, a gente tira depois um pouco e vai fazendo essa alternância, dependendo da temperatura que você se encontra. Robson, assista a Semana do Pão em Casa. Tem o processo todo do pão na aula 3. Mas a semana do Pão em Casa. Na Semana do Pão em Casa. Eu falei, assista a Semana do Pão em Casa. Qual a medida de tempo para autólise? Então, a princípio, no mínimo 30 minutos, tá? E o máximo é o que a gente fala. Assim, não tem muitos máximos. Existe o tempo, existe o meio que você está fazendo essa autólise e a farinha. Porque uma vez que você entende que ligações químicas fortes ou fracas vão dar as características para essa enzima aqui trabalhar, a enzima em questão é a protease, tá?
Então, assim, a gente tem ligações químicas. A gente tem ligação covalente, que é muito forte, muito robusta, né? Ligação de sulfeto, e temos ligações iônicas, que são compartilhamento de elétron apenas, e ainda temos ligações de Van der Waals, que são muito fraquinhas, né? São forças somente, né, de atração. Então, a enzima protease gosta de trabalhar em ligações fracas, porque é mais fácil para ela. Se você tem uma farinha que é cheia de ligação fraca, você vai ter maior atividade da protease. Se você tem uma farinha que é muito robusta em termos de ligações fortes, covalentes, você não vai ter tanta ação da protease. Então o resultado final é diferente. Então tempos são diferentes, farinhas diferentes pedem processos diferentes também. Às vezes você vai notar que uma farinha é muito melhor deixar mais tempo na autólise, e a outra não precisa, não tem necessidade. Assim como determinados tipos de massa, como eu vou precisar bater muito, eu posso não precisar, tipo um brioche. Eu posso fazer o método direto tudo junto, com uma longa fermentação e tá tudo bem. E o processo é individual de cada um. Pães simples, a autólise ajuda muito. Tá dentro do 80% do processo. Nanda, como determinar a hidratação se primeiro é feita a hidratação da água farinha? Ué, do jeito que eu falei, faz 60%. Tenho medo, faz 50%. Não conheço, você não determina nada. Quem determina é a sua atividade e seu conhecimento. Nunca vi essa farinha, faz 60%. Faz até o final. No final, se você falar assim, eu podia ter botado mais água, no próximo pão você coloca mais. E assim sucessivamente, tá? Mas o meu vizinho falou que bota 80%. Cara, então faz teu pão lá com teu vizinho, né? É isso que eu falo para as pessoas, porque assim, como determinar? Fazendo do menor para o maior, com muita paz no coração. Você faz, observa até o final do processo, até assar o pão propriamente dito. Ninguém vai saber sem viver o processo até o final. Eu misturei com 60, mas eu acho que podia ter mais. Você assou esse pão? Chegou ao final? Observou a fermentação, etc e tal? Não, então não fez. Então, o que a gente recomenda que faça? Faz o pão todo nesse processo, com 60%. Achei que pode ter mais? Faço o próximo com mais. E assim vou subindo, até estar confortável e observar o melhor resultado para a minha realidade, tá? Mas é muito lento, muito demorado esse processo. Cara, mas pão é isso, entendeu? Não quer seguir uma receita logo de cara, por isso que vocês erram, entendeu? Mas eu fiz a receita com 80%, um dia deu certo, outro dia deu errado. Não conhece a farinha. Replicadores de receita existem muitos. Pessoas que entendem o que estão fazendo são poucas. A massa resultante da autólise será a massa total do pão? Não, porque não tem fermento. E quando a gente trabalha com levain, vem uma porcentagem aí, né, de farinha que vai entrar. Tipo, se você está trabalhando com 20%, 30%, é peso, né? A farinha e a água é só uma parte da massa. Você tem sal e fermento. Abre parênteses. O fermento pode ser um fermento natural, ou pode ser o fermento simplesmente jogado, adicionado, ou pode ser uma biga, uma esponja, um pulis. Então, a autólise não é a massa total do pão. Jean, a Semana do Pão em Casa você se inscreve. O link está no meu perfil do Instagram. E se você é da minha lista de e-mail, eu mando os links também por lá. Oi, Nicole. Testar as farinhas é vida. Entender os processos, como você explica. Obrigada, Nicole. Não é? Principalmente aí no Japão, né? Que dá super para entender tudo que está escrito no rótulo. O desespero das pessoas é lá fora. Aqui as pessoas não têm o desespero real. É o que eu falo para um monte de gente que fica reclamando. Falo, gente, pelo menos vocês conseguem ler que no pacote está escrito farinha. Tem lugar que a pessoa não sabe.
né? A pessoa não sabe o que está escrito naquele pacote. Gente, eu vou procurar mais duas aqui boas sobre autólise, porque farinhas não foi o assunto desta aula. Então, mas você é ruim, não quer responder. Não, não é o propósito dessa aula. Deixa eu olhar aqui. Autólise é um espetáculo. Quanto mais tempo, melhor. Já respondi, né, Nancy? Depende. Dependem, dependem. Deixa eu olhar aqui. Rodrigo, ajudante, veja aí. Estou procurando aqui, aqui no início só tem bom dia. Já dei um tempo. Tem uma lá no final, acho que é legal explicar. Preciso mexer na massa da autólise em algum momento? Olha, precisar não precisa. Se você conseguiu fazer, agregar farinha e água de forma homogênea, sem ter coisas, pedaços soltos, sabe? Aquelas farinhas soltas, tudo bem. Você não precisa, tipo, fazer uma mistura durante. Agora, se você tirou da geladeira, quer dar lá uma manipulada, não faz mal. Manipulada é diferente de ficar imprimindo força e mistura, tá? Tipo, força como se fosse uma sova. Mais uma hora no final legal. Qual a importância da autólise no sabor final do pão? Você vai ter todos os sabores e características da farinha que você está usando. Quando você tem uma autólise, você vai diminuir a oxidação da massa, porque você vai misturar menos para formar aquela rede glutínica, e aí você não vai perder os pigmentos carotenoides e outros que dão sabor e cor para o seu pão. Então, se você tem uma farinha com características peculiares, assim, de sabor e de cor, você vai trazer isso para o seu pão no final, tá? São os miolos que são levemente perolados, bege, tem brilho, tem sabor, aroma. Então, assim, eu fico meio chocada, porque assim, eu já comprei pães que não tinham aroma. E 100% desses pães que eu comprei que não tinham aroma, quando eu cortei, o miolo era excessivamente branco. Pães de fermentação natural. Pães, provavelmente, que tiveram excesso de batimento. Então, você perdeu todas as características da farinha. E pães que eu sei que foram feitos com a mesma farinha que eu trabalhava na época. Então, é aquela coisa, o processo é determinante, gente. Aroma de pão assando é uma coisa. O aroma do pão na tua casa, dentro do saco plástico, é outra. Entendeu? É aí que você vê quem é quem. Porque chegar numa padaria ou num ambiente que está assando muito pão, você sempre vai ter um cheirinho de pão. Mas cheirinho de coisa, sabe, sendo assado. Agora é diferente quando aquele pão tá sozinho com você na tua casa. Umzinho só. Ele tem a potência de aroma ou de você aquecer e sentir o aroma. Entendeu? Eu recebo feedback de muita gente do tipo, nossa, o cheiro que sai quando eu esquento é maravilhoso. Tem que ser. Se você fez um processo bom, você quer isso. A pessoa come com os olhos, sim, e come com o nariz, come com todos os sentidos. Esse negócio de que beleza não põe à mesa, isso é mentira, põe sim. E quando você bota um ser humano vendado, se tá com cheiro bom, também é diferente. E isso você tem quando você faz um processo 80% com 100% de empenho. Sim, autólise muito longa. Eu falei no início da aula, Boris, acho que você chegou tarde. Depois você olha lá. Autólise muito longa pode dar? Pode. Com certeza. Ainda mais se tiver nas labaredas do inferno. Tá? Muito obrigado, Érica, por pedir. 220 assistindo e só 120 curtidas. Aí você vai lá no perfil desses 120, tá lá, gratidão. Mas ser grato genuinamente poucos. Curte aí, ajuda a espalhar aí. Quando vocês curtem, o YouTube distribui o conteúdo, né? E é muito bom para todo mundo.
Então, vou lá, vou almoçar. Responde só a última pergunta aí que 3 pessoas fizeram. De quem? Eu tenho uma dúvida. Em um blend... Então, eu falei já. Blend de farinhas não é nessa aula. Não, é autólise. Gente, a autólise é feita por farinha e água. Se você está usando 30 farinhas no negócio, ou está usando 2, ou está usando uma, você vai fazer autólise. Entendeu? Só que assim, quando você pede isso, a gente precisa dar uma aula de farinhas para entender como a autólise se comporta com blends. Mas, sim, você não pode fazer autólise só com a farinha branca e depois agregar as outras. A mistura, o seu blend vai para autólise. Entenda por blend como farinhas. É a parte daqui, ó, do início, bem lá do inicinho, ó. É isso aqui, ó. Ó, mistura farinha e água. Depois, a gente vai fazer sal e as outras coisas. Tempo, paciência, né? Sal, vamos botar aqui o fermento, né? Fermento. Então, primeiro a gente faz isso aqui. Primeiro é só farinha e água. Dentro de farinha, oi, a gente tem farinhas, né? Todas, né? Não tem jeito. Isso é outra aula. E assim, o princípio é esse. Farinhas diferentes, resultados diferentes. Por isso que vocês só podem misturar farinha quando vocês entenderem o que vocês estão fazendo com o básico. A pessoa no terceiro, quarto pão começa a misturar farinha. É complicado, ela não sabe nem o básico, né? Nem uma farinha simples, quando começa a misturar as outras, começa a dar ruim na cabeça. Então tem que ter cuidado com isso. Existem farinhas que não gostam. Eu acho que é assim, até a Fernanda mandar tirar o quê? O vídeo. Do quê? A aula. Ah, sim, é. Não, a hora que eu acho assim, tá bom, tá na hora de dizer tchau, a gente tira. Não deixa para todo eterno, não. Senão não tem graça, tá? Boris, eu vou responder a sua pergunta, mas eu acho que você sabe, tá? Melhorador é um sal, maioria das vezes. Um sal, ele dá força para a farinha, ele muda as reações químicas, tá? Ele dá uma carga de elétron. Logo, ele não vai melhorar a autólise. Ele vai começar a diminuir a ação da protease. E eu acredito que você provavelmente sabe disso. E a gente não usa melhorador. Eu, né, prefiro trabalhar com processos do que com essas coisas aí. Não sou contra não, apenas não uso. Na realidade, sou contra sim, porque não existe necessidade disso para quem tem a disponibilidade de fazer processos individuais para coisas individuais. Se eu quero um pão com uma característica X, eu não posso querer que todas as farinhas façam o pão da minha padaria. Existem pães que eu vou ter que ter uma farinha determinada, não tem jeito. Agora, se a pessoa quer colocar lá o melhorador, o veneno, ela tá livre, né? A legislação às vezes não vai em cima. Mas é aquela coisa, é o mal da humanidade, querer que uma coisa sirva para tudo. Não serve. Uma coisa não serve para tudo, com uma uva não fazemos todos os vinhos, com um único grão de trigo não fazemos a gama de variedades de farinhas para trabalhar com a gama de variedades que a gente tem disponível na panificação de estilos de pão e de processos. Por isso temos várias farinhas, porque a gente tem vários tipos de produto final. E o ser humano é preguiçoso, não quer raciocinar, quer colocar coisas para que a mesma farinha sirva para todos os seus propósitos e finalidades, né? Aí não dá certo. Então, beijo, tchau para vocês.